Boa noite e bem-vindos ao On The Record, novo programa de entrevistas da I24 NIWS em inglês. Semanalmente converso com especialistas e líderes de Israel e da região sobre os principais temas do Oriente Médio. É uma honra apresentar meu convidado desta noite, James Jeffrey. Jeffrey atuou como diplomata de carreira dos Estados Unidos por 4 décadas, servindo no Oriente Médio sob 3 presidentes, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Entre seus principais cargos estavam embaixador na Turquia, embaixador no Iraque e enviado especial para a Síria. Jeffrey também é pesquisador visitante no Instituto Washington para a Política do Oriente Próximo e membro do Conselho Consultivo Externo da CIA. Ex-embaixador James Jeffrey, muito obrigado por se juntar a nós esta noite. Muito obrigado por me receber, Ariel. É bom conversar com amigos em Israel e ao redor do mundo. Bem, é ótimo considerá-lo um amigo. Veja, no seu livro recentemente publicado, Crises no Oriente Médio, Diplomacia Expedicionária com as equipes de Bush, Obama e Trump. Você descreve uma carreira ilustre como diplomata após seu serviço militar no Vietnã, desde sua missão na Alemanha durante a queda do Muro de Berlim, desde a consolidação dos acordos de Dayton para a Bósnia, até ajudar os iraquianos a reconstruírem seu país após a queda de Saddam Hussein. O que faz o Oriente Médio ser diferente das outras regiões, na sua opinião? Essa pergunta é especialmente importante para muitos dos seus espectadores no Oriente Médio. Nos últimos 80 anos, vamos ver como Trump lida com isso. Mas nos últimos 80 anos, os Estados Unidos tiveram como principal objetivo de política externa e de segurança agir por meio da segurança coletiva para impedir que a ilha central da Eurásia caísse nas mãos de potências hostis ou de uma única potência. E fizemos isso em 3 frentes separadas: o Pacífico Ocidental, a Europa Ocidental e o Oriente Médio. Em todas as 3 fomos basicamente bem-sucedidos. Mas, de muitas maneiras, os problemas do Oriente Médio não são tanto ameaças externas, embora tenha havido tais ameaças. A Guerra do Yom Kippur envolveu participação russa, como descrevi no meu livro, e a invasão do Afeganistão foi outro exemplo. Mas, ainda assim, a maioria dos problemas no Oriente Médio vem da própria região, dos vários grupos étnicos e religiosos, da forma como as fronteiras foram estabelecidas, da maneira como os países enxergam uns aos outros, do extremismo, do terror e do atrito entre vários Estados-nação. Nós não temos esse mesmo nível de conflito interno nem no leste asiático, nem na Europa Ocidental. Portanto, nosso foco em ambas as áreas tem sido conter o grande outro, Rússia ou União Soviética, na Europa e China no leste asiático e no Oriente Médio. Nós focamos a maior parte do tempo em tentar acalmar a situação, porque se a situação sair do controle, então potências agressivas, seja a União Soviética no passado, Rússia ou China hoje em dia, ou o Irã pode explorar a fraqueza e avançar na região, como fez no crescente xiita nos últimos 20 anos. Então vamos focar especificamente em um dos vizinhos do Irã, que é o Iraque, onde você serviu como embaixador. Atualmente estamos vendo Bagdá jogando dos 2 lados, por assim dizer, em grande parte alinhado com o Irã, mas também mantendo relações cordiais com o Ocidente. Você acha que o Iraque pode ser visto como um parceiro construtivo de Washington, apesar da forte influência iraniana? Parceiro construtivo é um termo que eu tento não usar com muita frequência, porque todos os países seguem seus próprios interesses nacionais, a menos que estejam sob o controle de outros países, por exemplo. O Líbano, como sabem os israelenses, não consegue seguir seus interesses nacionais devido ao controle do Irã ou Hezbollah. O Iraque não está na mesma situação. Felizmente, ele tem considerável influência iraniana. Desculpe, mas o Iraque continua sendo um país independente e relevante. É um dos maiores produtores de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e tem muitas minorias étnicas e religiosas.
E, portanto, nós não achamos, ou eu não acho que o governo dos Estados Unidos da América ache, e eu não acho que o país vá seguir o mesmo caminho que o Líbano seguiu. Mas isso requer o engajamento dos Estados Árabes, da comunidade internacional e de Washington para equilibrar a presença iraniana, que é muito forte. Mas, embaixador Jeffrey, vamos analisar um incidente recente que ocorreu no Iraque para tentar entender melhor o alinhamento deles. Eles incluíram, por engano, o Hezbollah libanês e os Houthis do Iêmen na lista de organizações terroristas designadas no Iraque. E então rapidamente se apressaram para removê-los. O primeiro-ministro iraquiano Mohamed Soudani ordenou uma investigação imediata e isso foi visto como um grande constrangimento para Bagdá. E eu acho que o que podemos tirar de melhor desse incidente é que isso realmente mostra onde está a lealdade deles, o que pode ser visto como mais próximo do Irã do que de Washington. Como você interpreta a situação atual? Acho interessante o motivo. Esses caras entraram na lista, o que, claro, eles merecem estar desde o início. Vejo isso como um bom sinal, mas claro que tirariam da lista. Esse tipo de coisa fácil sempre vai fazer o Iraque pender para o lado do Irã, porque não é particularmente difícil tirar países ou grupos terroristas de uma lista de terroristas. O importante é, eles estão convidando empresas petrolíferas americanas e ocidentais para tentar reduzir a dependência deles do gás e da eletricidade iranianos? E a resposta é sim. Eles estão permitindo que os curdos, através de um acordo feito há alguns meses, exportem petróleo extremamente importante para a região do Kurdistão através da Turquia? Sim, eles estão mantendo as tropas dos Estados Unidos da América lá? Acreditamos que sim, e isso é muito importante. Então, em relação a isso, o povo iraquiano elegeu um parlamento que, embora haja forças fortemente pró-Irã no novo parlamento, também há muitos outros que se opõem ao Irã. Então, acho que eu colocaria a situação da seguinte forma: o Iraque ainda está em jogo de uma maneira que o Líbano, infelizmente, não está interessante. Acho que talvez os resultados dessas últimas eleições possam indicar um fortalecimento do poder dos elementos pró-Irã, mas você mencionou o envio de tropas dos Estados Unidos da América ao Iraque. E esperas que os Estados Unidos da América retirem suas forças do Iraque até setembro do próximo ano. Essa é a decisão certa, considerando as complexidades de um país como o Iraque? Quando temos dezenas ou centenas de milhares de tropas lutando uma guerra por 20 anos sem nenhum sucesso real, como no Afeganistão, a retirada faz sentido. De modo geral, seja na Coreia, ao longo do paralelo 38 em Berlim durante a Guerra Fria, no Sinai ou hoje no Iraque. As tropas dos Estados Unidos da América são um fator importante para a segurança e a estabilidade. Temos apenas um pequeno número de tropas lá, não é muito caro. Não temos baixas no Iraque e espero que as tropas continuem lá. E nós realmente temos discussões com o governo iraquiano sobre o que acontece a seguir. Agora, como você apontou sobre as eleições, embora elas tenham refletido o desejo de muitos iraquianos, eu diria que a maioria não quer se tornar um estado vassalo do Irã. Aliás, os resultados das eleições e a composição do parlamento indicam isso. Podemos ter um governo mais pró-Irã na próxima vez do que sob al-Sudani. Vamos aguardar. E mesmo um governo pró-Irã é muito cuidadoso para não irritar os Estados Unidos se não for necessário. O motivo é que os Estados Unidos são vistos por muitos iraquianos como um contrapeso ao Irã e eles querem isso. Olha, eu não sei o quanto eles vão servir de contrapeso ao Irã se realmente formarem um parlamento mais pró-Irã com a retirada das forças dos Estados Unidos da América, mas como você disse, vai ser muito interessante ver como o próximo ano vai se desenrolar no Iraque. Quero passar para a Síria. Em entrevista recente, você criticou as ações militares de Israel na Síria, dizendo não está claro o que Israel tenta fazer lá. E você alertou que a política atual de Israel corre o risco de desestabilizar a região. O que você quer dizer com isso? O que quero dizer com isso é que, olhando para os últimos 2 anos, começando com um ataque terrorista horrível ao Estado de Israel, que tinha como objetivo
Sabemos disso pelo que os líderes do Hamas disseram tentando derrubar o país, mas felizmente não conseguiram. A reação israelense, apoiada em alguns momentos pelos Estados Unidos, por Estados Árabes, no bombardeio de mísseis contra Israel, com a Turquia e o povo sírio na Síria juntos, mudou o Oriente Médio. A marcha de 20 anos do Irã pela região foi em grande parte, não totalmente, mas em grande parte revertida. E isso representa uma vitória, antes de tudo, para o povo israelense e para as Forças Armadas de Israel, mas também uma vitória para os povos da região. Síria, supondo que Gaza permaneça permanentemente na fase 1 ou 2, a Síria agora é a maior incógnita em todo esse arco xiita. Os iranianos e seus aliados, o Hezbollah e outras facções pró-Irã do Iraque, até mesmo do Afeganistão, todos já foram embora. E agora temos uma oportunidade que os Estados Unidos, a comunidade internacional, os Estados Árabes e a Europa aproveitaram para tentar trabalhar com esse novo governo, porque não temos outro governo com quem trabalhar para garantir que ele possa estabilizar o país, manter os iranianos e seus aliados afastados e conter o Estado Islâmico, que acabou de lançar um ataque contra nossas tropas. Agora, não é garantido que isso vá acontecer, mas parece ser o melhor caminho que temos pela frente. Estados Unidos da América, Israel, ou pelo menos muitos lá, e eu estive em Israel meses atrás e falei com pessoas com opiniões diferentes. Acredita que Al-Shara, como ex-membro da Al-Qaeda, não é confiável e que talvez seja melhor se a Síria permanecer fraca e se os vários grupos minoritários forem apoiados, principalmente os drusos e os curdos. Meu problema com isso é que foi assim que chegamos à quase guerra civil de 13 anos de 2011 a 2024. Isso gerou grandes ameaças para todos os países próximos da Síria, Jordânia, Israel, Turquia, Iraque e Líbano. Entre refugiados, drogas, movimentos terroristas, mísseis iranianos, o que você imaginar, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, tudo isso. Havia uma ameaça vindo da Síria e agora não temos mais o mesmo tipo de ameaças vindas da Síria. Vamos tentar manter assim. Então, basicamente, uma Síria estável é um Oriente Médio estável aos seus olhos agora, como você mencionou. O ataque mortal contra tropas dos Estados Unidos da América em Palmira há algumas semanas matou 2 soldados e um tradutor. Se vocês tivessem um papel de conselheiro para o atual governo Trump sobre a Síria, o que recomendaria? Não apenas por causa do incidente em Palmira, mas obviamente isso está no fundo da mente. Primeiramente, dizer ao governo sírio que precisamos de uma investigação séria e absolutamente completa sobre como aquele agente do Estado Islâmico do Iraque e da Síria entrou nas forças de segurança sírias e por que ele conseguiu permanecer quando, segundo relatos do governo sírio, eles tinham dúvidas sobre ele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, para ser honesto, eu não sei por que tropas da Guarda Nacional, nem mesmo tropas do Exército Regular, estavam em Palmira, que eu conheci na minha época. E isso não mudou. É a área mais perigosa da Síria, porque ali é o centro do que restou do califado do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. É uma área muito, muito perigosa. Normalmente operamos lá apenas com essas incursões de forças especiais de elite e, novamente, eu não sei por que nossas tropas estavam lá. Eu tentaria entender o propósito disso, já que claramente não deu certo. Mas continuar dando ao regime da administração Shara, e alguns diriam, o benefício da dúvida e todas as condições para ter sucesso daqui para frente. Basicamente, continuar a política atual de, por exemplo, remover as sanções César. Bem, as sanções César agora foram removidas pela assinatura do presidente Trump. Ah, sim, quero dizer. O caminho para a perdição, especialmente no Oriente Médio, é deixar um único incidente mudar toda a sua política, a menos que haja razões muito boas. O problema é que, como você sabe, dado onde você está, é um lugar muito violento. Todo mundo tem armas, todo mundo tem acesso a explosivos, nem todo mundo. Mas muitos têm acesso a ideologias extremistas, conexões terroristas e o desejo de matar. Tivemos esse incidente, vamos ver se há outros.
tivemos 2 incidentes no início, um no sul, em Soweto, com os drusos, e outro no oeste, com a minoria alauíta. O que observamos houve um segundo caso, houve algum esforço para investigar o que aconteceu, houve alguma tentativa de responsabilização. Não é o que esperaríamos, mas com certeza é mais do que víamos no Oriente Médio e do regime Assad. Então acho que há um sentimento geral de que ainda devemos dar uma chance para esses caras. Nem todo mundo concorda com isso, mas acho que há um consenso geral. Sim. Interessante. Agora quero passar para a Turquia, porque hoje em dia existe uma ligação direta entre a Síria e a Turquia. Você foi designado 4 vezes para a Turquia, o que incluiu inúmeras reuniões com o presidente Erdogan. Agora, no seu livro você escreve, abre aspas, goste dele ou não, Erdogan se tornou um dos líderes internacionais mais poderosos do século XXI. Você também o descreve como, abre aspas, um amigo com falhas, uma designação que você também deu a Israel, ao Egito e aos sauditas. Então, o que Erdogan está tentando alcançar? Primeiramente, ele está tentando se reeleger, o que será um pouco complicado, porque seu segundo mandato deveria ser o último. Mas Erdogan é um político em um país democrático. Eu hesitaria em dizer que Erdogan é um político democrático. Acho que ele tem visões mais autoritárias, mas entende muito bem que está em um país democrático. E ele não tem intenção de mudar os valores democráticos fundamentais da Turquia, porque o povo turco acredita muito fortemente neles. E toda vez que ele dá um passo nessa direção, há uma reação muito forte. Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que ele quer é uma reconciliação histórica com a população curda, e ele já está avançando nisso, graças à ajuda de Abdullah Öcalan, o antigo comandante do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que, graças à ação turca e americana, agora está em uma prisão na Turquia. Então essa é a segunda coisa que ele quer. A terceira coisa que ele quer e isso é interessante, recentemente estive na Turquia e ouvi isso de forma mais enfática que o normal. Eles querem ver a atual contenção do Irã continuar, eles não querem ver o Irã se reconstruir. É novamente o crescente xiita que impactou 3 países diretamente ao sul deles, Iraque, Síria e Líbano. Essa é a terceira coisa que ele quer. A quarta é uma paz na Ucrânia que garanta estabilidade, liberdade e defesa ao país. No Mar Negro, que agora é dominado pela Turquia, não pela Rússia. Então essa é a agenda dele e é obviamente uma agenda muito grande mesmo para um país grande. Você mencionou a tentativa de manter o Irã sob controle, mas em termos de retórica parece que ele tem um alvo muito maior apontado para Israel. Isso obviamente está falando sobre Erdogan, você entende? Dada essa retórica escalatória contínua por parte de Erdogan contra Israel, você entende as reservas de Israel em incluir tropas turcas na Força Internacional de Estabilização em Gaza, ou até mesmo ao longo de sua fronteira na Síria? Claro, eu entendo. Também entendo por que a Turquia se interessa nisso, porque ela desempenhou possivelmente o papel mais importante, além de Donald Trump, para levar o Hamas até esse ponto. Levamos o Hamas a esse ponto, com certeza. Mas a retórica, e ela é desprezível, envolve Gaza e envolve de novo. Diferente dos outros estados da região, onde há emoções muito fortes sobre Gaza, e a Turquia é uma democracia, e Erdogan, mesmo que ele próprio não sentisse dessa forma, teria que responder a esse foco em Gaza. Abordei esse assunto com os turcos e disse, vejam como estão sendo percebidos em Israel. Eles perguntaram, alguém pode citar alguma crítica nossa ao que Israel faz com o Hezbollah? E até onde eu sei, não houve muita coisa. Eles estão muito preocupados com Gaza por causa dos laços antigos com o Hamas, laços antigos com a situação em Gaza. Todo israelense se lembra do incidente do Mavi Mamre em 2010. Por outro lado, eles disseram repetidamente, não vemos nenhuma estratégia. Não há tensão, mas nenhum confronto estratégico com Israel. Temos basicamente objetivos semelhantes, que é manter nosso relacionamento com os Estados Unidos.
trabalhar com os Estados Árabes da região e manter o Irã em seu lugar agora mais contido e reagir contra o terrorismo. Nenhum deles vê isso, né? Inclusive Erdogan, com quem falei em setembro. Eles não veem Israel como uma ameaça e não se veem como uma ameaça para Israel. Mas eles seguem muito preocupados com a situação em Gaza. Eles estão preocupados com as ações de Israel na Síria, pois consideram que desestabilizam o governo al-Shara. A pergunta dos turcos e de outros é: o que vocês vão fazer para substituir isso? Vocês não tentaram isso no Líbano de 1982 a 2000, não deu certo. Então, por que você acha que isso vai dar certo em um país muito maior, com todo o restante do Oriente Médio, a Turquia e os Estados Unidos? Apoiar esse cara, quero dizer, a gente simplesmente não entende isso. Sim, eu acho muito interessante que, apesar da retórica realmente explícita vinda da Turquia contra Israel, a Turquia foi o único país do Oriente Médio, além dos Emirados Árabes Unidos, que condenou o massacre de Bandai Beach, chamando-o de um ataque contra judeus, ou em uma cerimônia de Hanukkah. Então esse é um ponto a se considerar. Olhando para frente, quero seguir em frente. E eles também mantiveram o fluxo de petróleo do Azerbaijão passando pela Turquia para Israel. Sim, então há um jogo multifacetado que Erdogan está jogando aqui. Vamos para a última parte do programa, o segmento de perguntas rápidas. Vou te mostrar 3 fotos e brevemente, se puder, me diga a primeira coisa que vem à sua mente. Então vamos dar uma olhada na primeira foto. Este é o embaixador dos Estados Unidos da América na Turquia e enviado especial para a Síria, Tom Barrack. Ele é um negociador muito bom, é um cara sólido. Ele tem os 2 pré-requisitos principais para ser bem-sucedido. 1, ele tem a confiança de Donald Trump. E 2, ele tem uma vida inteira de experiência em negociações, inclusive negociando nessa área. Ok, vamos para a segunda imagem. Este é o enviado especial dos Estados Unidos da América para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Acho que ele fez um ótimo trabalho. O que mais me impressionou nele foi como trabalhou em equipe com a administração Biden que estava saindo, com Brett McGurk trabalhando no cessar-fogo em Gaza, e não teríamos visto esse cessar-fogo acontecer sem o envolvimento dele. Ele atua em outras áreas. Ele esteve por trás deste último acordo entre Azerbaijão e Armênia. Isso é extremamente importante. Porque se for totalmente implementado, colocará os Estados Unidos no terreno, pelo menos de forma comercial e política, no Cáucaso, e vai manter a Rússia e o Irã de fora. E claro, ele está envolvido nas negociações da Ucrânia, acho que ele pode estar mesmo. Ele certamente foi mais criticado por suas opiniões sobre a Ucrânia. As pessoas acham que ele é muito pró-Rússia do que pelo que ele fez no Oriente Médio, mas veja, ele é um negociador duro, mas você já teve negociadores americanos duros antes. Quero dizer, ele é um cara direto, de novo, como Barack. Ele tem uma vida inteira de experiência em negociações e ele tem Donald Trump ao lado dele. Quero passar para a última imagem, que é esta. Esses são os ex-presidentes dos Estados Unidos da América: George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. 3 presidentes que serviram sob todos os 3 no serviço fúnebre de Estado para o ex-presidente Jimmy Carter em janeiro deste ano. Primeiro, todos os 3 querem fazer o que é certo para os Estados Unidos e o que é certo para todos os nossos parceiros e aliados ao redor do mundo. Eles estão muito, muito conscientes da responsabilidade sobre seus ombros. Quando você realmente os ouve falar, ou em outros casos, lê o que eles dizem, relatórios das discussões, você pode ver como, assim como o resto de nós, eles questionam. Por vezes ficam inseguros, mas no fim sabem o que. Harry Truman disse: a responsabilidade termina aqui. Foi um prazer servi-los. James Jeffrey. Poderíamos continuar com isso por muito mais tempo, mas infelizmente esse é todo o tempo que temos esta semana. Quero agradecer novamente ao ex-embaixador James Jeffrey pelo seu tempo e pelas ideias interessantes. Junte-se a nós na próxima semana. Aqui no On The Record você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por assistir.